Olá, pessoal! Você está aqui no canal do professor Jefferson dos Santos no Matemática Trivial. Bem, olha, hoje eu vou falar para vocês sobre função afim. Função afim é toda função que ela é graficamente uma reta. Essa reta, ela vai ter sempre uma inclinação que é para a direita ou uma inclinação para a esquerda. As retas que são horizontais ou verticais, elas não vão entrar dentro desse estudo, somente as que têm inclinação para a direita ou para a esquerda. A lei de formação de uma função afim, ela é dada pela seguinte função: f de x igual a x mais b. Ou colocamos somente y igual a x mais b. O azinho ele é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Quando ele é positivo, a gente vai dizer que a função é crescente, quer dizer que a inclinação é para a direita. É como se você andasse da esquerda para a direita no gráfico e você estivesse subindo. Quando o a é negativo, quando o a é negativo, a nossa função ela é chamada decrescente, quer dizer que nós temos uma inclinação para a esquerda, e se eu andasse da esquerda para a direita no gráfico, é como se eu estivesse descendo. O bzinho que aparece aqui sozinho, chamado termo independente, ele é conhecido como coeficiente linear da reta. E ele tem uma interpretação muito boa. É onde a função intercepta o eixo y, onde ela toca o eixo y. Então, aqui nos nossos desenhos, 2 é coeficiente linear deste gráfico, dessa função, e 6 é coeficiente linear desse gráfico, dessa função, que não é o 2, e sim o menos 2. Bom, agora, como que nós podemos obter a lei de formação dessas funções? Aqui tem dois exemplos, que são os exemplos mais simples. Eu vou passar uma forma bem rápida de fazer isso. Olha, o b é onde a função intercepta o eixo y. Então, nessa primeira função, nosso b tem valor menos 2. Agora, para calcular o valor do a, a gente vai seguir a seguinte estratégia. Nós vamos pegar um pontinho que nos é dado no gráfico, outro pontinho que nos é dado, e nós vamos olhar essa diagonal aqui que eu vou traçar de azul. Essa diagonal, ela pode ser vista como uma hipotenusa de um triângulo retângulo, que é justamente esse triângulo que eu estou pintando de amarelo. Esse triângulo retângulo, ele tem uma medida de cateto vertical, que mede 2. Ah, mas por que não é menos 2? Porque a medida de cateto em triângulo é sempre positiva. E tem uma cateto, também uma medida de um cateto horizontal. Cateto horizontal, aquele cateto que está deitado, né? Cateto vertical, cateto em pé. Para calcular o valor do A, nós vamos dividir sempre o cateto vertical pelo cateto horizontal. 2 dividido por 1 dá 2. Como a nossa função ela tem uma inclinação para a direita, o valor do A é positivo e aqui eu não tenho que fazer nada, eu deixo assim. Então, a lei de formação dessa função é 2x, que o A vale 2, menos 2, porque o B vale menos 2. Na função de baixo, nosso B vale 6. E o nosso A, quanto que vale? Vou lá pegar os dois pontos que nós temos no gráfico, esse ponto aqui e o outro. Vou traçar aquela hipotenusa, que é formada pelo segmento que une esses dois pontos. Eu tenho aqui o meu triângulo retângulo aparecendo. A medida do cateto vertical desse triângulo é 6, está relacionado exatamente à altura do ponto que nós temos no eixo y. A medida do cateto horizontal é 2. O valor de A, 6 dividido por 2, que dá 3. Só que esta tem uma inclinação para a esquerda. Quando a inclinação é para a esquerda, nós vamos acrescentar o sinal de menos nessa conta, porque o A ele é negativo. Então, A vale menos 3. Com essa informação, y igual a menos 3x mais 6. Substituímos o lugar do A por menos 3, que nós calculamos,
e o lugar do b por 6, que foi dado pelo gráfico. Tudo bem? Vamos agora para mais alguns probleminhas. Pausa aí o vídeo e tenta resolver esse probleminha e, se conseguir, coloca lá nos comentários. Temos a lei de formação dessa função. Então, vamos lá? Nós temos aqui dois pontinhos que indicam onde a função corta o eixo x, onde ela corta o eixo y. Onde ela corta o eixo x, é sempre bom lembrar que é chamado de raiz da função. Toda vez que uma função corta o eixo x, aonde ela corta é uma raiz. Então, tá aí o nosso cateto, nossa hipotenusa, que vai ser essa medida. O triângulo retângulo é esse que nós vamos observar. O cateto vertical não mede menos 6, lembrando, né? Sempre medida positiva, mede 6. O horizontal mede 3. Então, o Azinho, ele vai ser 6 dividido por 3, que dá 2. É positivo porque a inclinação é para a direita. O B vale menos 6, que é onde a função corta o eixo y. A lei de formação, y igual a 2x menos 6. Ou, né, usando a notação de função, f de x igual a 2x menos 6. Isso dá letra D. Bom? E quando, né, você não tem o gráfico, você tem a tabela, como que nós vamos fazer? Eu vou passar aqui um macete para que vocês possam obter a lei de formação dessa função. Para obter a lei de formação, a gente precisa de uma função afim, a gente precisa somente de 2 pontos. Então, eu vou escolher qualquer um desses 3 pontos aqui, eu vou escolher 2. Os pontos que são melhores para escolher seriam os 2 últimos, questão de sinal e a presença do zero. Você vai colocar o primeiro ponto, 0 menos 2, vai colocar o segundo ponto, 1 e 2, e vamos colocar embaixo x e y, que vão aparecer exatamente nas variáveis da nossa função. E vamos repetir, por exemplo, o primeiro embaixo, 0 e menos 2. A ordem que nós colocamos esses pontos aqui não importa, desde que seja primeiro o x e depois o y do mesmo ponto. Você poderia colocar 1 e 2 sendo o primeiro, depois o 0 e o menos 2. Aí repetiria 1 e 2 aqui embaixo. Feito isso, nós vamos traçar 3 diagonais. As diagonais são da esquerda superior para a direita inferior. Essas diagonais aí, pegando 2 números. Em cada diagonal, nós vamos multiplicar. 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes y dá y, menos 2 vezes x, menos 2x. O resultado, nós vamos somar. Menos 2x mais y. Não podemos juntar porque são variáveis distintas. Fazemos o mesmo processo com as outras diagonais, agora no sentido contrário, da direita superior à esquerda inferior. E vamos multiplicar também. São 3 diagonais. Menos 2 vezes 1 fica menos 2. 2 vezes x fica 2x. Y vezes 0 dá y. Então, vai ficar menos 2 mais 2x, somando esses valores, tá bom? Somou os valores, nós vamos igualar o lado esquerdo com o lado direito. E aqui nós vamos isolar a variável y, porque a variável y ela vai aparecer isolada com uma ideia da função. Então, menos 2x que aparece aqui, eu vou passar ele para o lado esquerdo. Então, vai ficar menos 2x mais 2x, o menos 2x passando como mais 2x, igual a y. Esse menos 2x que eu coloquei aqui no início é somente o menos 2. Então, vamos apagar e corrigir ele aqui. Então, fica menos 2 mais 4x, que eu posso somar 2x com 2x, igual a y. Ou, né, y igual a 4x menos 2, colocando primeiro o termo que envolve o coeficiente angular e depois o termo que envolve o coeficiente linear. Então, veja aí que nós temos a nossa lei de formação, que é 4x menos 2, obtendo também a letra D, tá bom? Uma outra forma que nós poderíamos fazer é representar esses pontos. Aí eu vou representar para vocês. Está aí representado bem aqui no canto. Você deve pensar, por que eu representei só 2 pontos? Porque para determinar a lei de formação de uma função, é necessário somente 2 pontos.
Então, aqui eu tenho os dois pontos que eu desejo. Eu tenho esse ponto aqui e tenho um ponto 0 e menos 2, que é justamente os pontos que eu utilizei para a resolução que está ao lado. Então, nosso coeficiente linear, ele indica onde a reta corta o eixo y, ele é menos 2. Para calcular o coeficiente angular, nós vamos usar dois pontos e justamente o que nós temos. Então, nota aí que você consegue visualizar o nosso triângulo retângulo formado, esse que eu estou pintando de amarelo. O cateto vertical desse triângulo tem que medir 4, porque de menos 2 até 2 tem uma variação de 4. O cateto horizontal mede 1, porque de 0 até 1 você tem uma variação de 1. Então, o valor do A é 4 dividido por 1, que dá 4. Então, substituindo, y é igual a 4x menos 2, que dá a letra D, tá bom? É sempre bom lembrar que essas questões objetivas, quando eu olho para o coeficiente angular, ou quando eu olho para o coeficiente linear, eu já consigo deduzir muitas coisas. A nossa função é crescente, a letra A e a letra B já seria descartada por natureza. Ela corta no menos 2, letra C, letra D e letra E cumpre essa condição. Quando eu calculo o valor do A, eu já mato a charada de qual que é, tá bom? Agora, né, pausa novamente o vídeo e tenta resolver esse probleminha, descobrindo quem é a lei de formação dessa função também, tá bom? E já conseguiu? Deixa aí nos comentários. Vamos para a resolução? Aqui está o menos 6, que é um ponto, perdão, menos 5, e aqui o menos 4. A gente quer, com base no gráfico, qual que é a lei de formação dessa função. Olha, vamos primeiro eliminar respostas. Eu posso dizer que a nossa função corta no menos 4 o eixo y, então não vai poder ser a letra C. A letra C está eliminada. A inclinação é para a esquerda, o coeficiente angular é negativo, né? Nós já sabemos que nosso B tem que valer menos 4 e que nosso coeficiente angular tem que ser negativo, porque ela é a inclinação para a esquerda. Então, qual que eu posso eliminar? Posso eliminar a letra D e a letra E. Sobrou duas opções, que é a letra A e a letra B. Então, nós vamos calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular, eu vou olhar esse triângulo que eu estou pintando de vermelho, vou pegar a medida do cateto vertical, que vale 4, e a medida do cateto horizontal, que vale 5. Medida do coeficiente angular é a razão, a divisão do cateto vertical primeiro sobre o cateto horizontal, 4/5. Como tem que ser negativo, porque a função é decrescente, menos 4/5. Lei de formação que aparece aí com o coeficiente angular menos 4/5, letra B, tá bom? Vamos seguir agora para a nossa próxima questão. Novamente, tá? Faça uma pausa no vídeo e tente responder sozinho, eliminando as respostas que não pode ser e depois calculando o coeficiente angular para decidir qual a opção correta. E aí, já fizeram? Então vamos lá. O nosso coeficiente angular aqui, o nosso coeficiente linear, ele é o menos 2. Lembrando que aqui também nós queremos deduzir qual que é a lei de formação, como todos os outros problemas. O B valendo menos 2, nós vamos descartar a letra A, letra C. Ficou entre três opções. O nosso A aqui, ele é o quê? Positivo ou negativo? Muito bem, ele é positivo. Inclinação para a direita. Se o A é positivo, nós descartamos a letra B, ficamos entre D e E. Agora vamos calcular o valor do A. Olha o triângulo retângulo aí aparecendo. Tem os dois pontos que tem no gráfico, eles unidos da hipotenusa desse triângulo. Então, nosso A, ele vai ser a divisão do cateto vertical, que vale 2, pelo cateto horizontal, que vale 1. O A é 2 dividido por 1, que dá 2, e ele é positivo. A lei de formação dessa função é 2x menos 2, que aparece exatamente na letra E. Muito bem? Vamos seguindo, então. Agora a gente está diante de um probleminha que já tem uma pegada mais diferente, mas a gente vai usar todo o conhecimento que nós utilizamos
para resolver essa parte que tem uma contextualização um pouco melhor. Um meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referente ao mês de maio de uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias se deu de acordo com o gráfico retilíneo a seguir. A precipitação ocorrida em 26 de maio em milímetro é, olha, a precipitação é medida no eixo Y e o dia está sendo medido no eixo X e o gráfico é de uma reta. Então, nós podemos deduzir a fórmula para calcular a precipitação em função do dia, que é por meio de uma função afim. O nosso Bzinho, já sabemos quanto que é. Ele tem que valer 120, que é onde a nossa função está tocando o eixo Y. Agora, vamos calcular o valor do A. Ai, mas professor, não tem dois pontos. Tem este pontinho e tem esse. E o nosso triângulo retângulo vai ser esse daqui que eu estou pintando. Olha aí o segmento que une os dois pontos, sendo a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, medida do cateto vertical primeiro, vai de 70 para 20. Você faz 120 menos 70, que dá 50. Medida do cateto horizontal, vai de 0 para 20, que dá 20. O valor do A vai ser 50 dividido por 20. Eu vou poder cortar esse 0 com esse, vai ficar 5 meios. Esse 5 meios é positivo ou negativo? Muito bem, negativo. A inclinação é para a esquerda. Então, colocamos o devido sinal. Agora, a minha função vai ficar assim, menos 5 meios de x mais 120, que é o valor do B. Eu quero calcular a precipitação no dia 26 de maio. Então, o x vai ter valor 26, dia, né? X é dia. Então, o y igual a menos 5 meios vezes 26 mais 120. A gente vai descobrir quanto de precipitação tem no dia 26. 26 e o 2 eu posso dividir, que é simplificar. 26 dividido por 2 dá 13. Então, o valor do y é menos 5 vezes 13 mais 120. 5 vezes 13 dá 65. Então, fica menos 65 mais 120. Quem somado com 120, com menos 65, dá 120? Opa, perdão, né? Quanto que é menos 65 mais 120? É a mesma coisa que 120 menos 65, que dá 55. Isso nos fornece letra D. Bem, vamos seguindo para a nossa próxima questão. E aqui nós chegamos na nossa última questão, que a gente vai ter que usar a lei de formação de uma função afim para resolver um probleminha que é bem simples. João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro por um dia em duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora Arquimedes. Vamos chamar essa locadora de A. E locadora Arquimedes, que cobra R$ 80 a diária, mais 70 centavos por quilômetro percorrido. Pedro alugou na locadora Bhaskara. Vamos chamar essa locadora de B, que cobra R$ 50 a diária, mais 90 centavos por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação e percorreram a mesma distância. Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram? Bom, vamos pensar numa maneira de calcular isso para o João? Olha, e para o Pedro também. João locou lá na Arquimedes. Ele paga R$ 80 de diária. R$ 80 é um valor fixo, não é um valor variável. Valor fixo nesses problemas de função afim é o nosso coeficiente linear. E ele paga também 70 centavos. E esses 70 centavos é por quilômetro rodado. Então, vamos dizer que ele rodou X quilômetros, eu pego 70 centavos, multiplico pela quantidade de quilômetros X,
e soma 80. Esse é o valor pago pelo João. Pedro já alocou o carro lá na Arquimedes, que paga R$ 50 de valor fixo, né? Valor de diária fixo. E 90 centavos que é variável. 90 centavos é por quilômetro rodado. Então, nós vamos somar isso com 90 centavos vezes x, 0,90. Então, cada uma dessas expressões, elas calculam para a gente os valores pagos na Arquimedes e na Bhaskara, por João e Pedro, respectivamente. Como menciona para a gente que eles pagaram o mesmo valor, então nós podemos, a partir daqui, igualar essas duas equações a fim de resolver essa igualdade e permitir descobrir o valor do x, que é justamente a quantidade de quilômetros que eles percorreram. Então vamos lá. Nós vamos isolar o x de um lado da igualdade. Eu vou passar o 50 que está do lado direito para o lado esquerdo. Vai ficar 80 menos 50, troca de sinal. Eu vou passar o 0,70x do lado esquerdo para o lado direito. Vai ficar 0,90x menos 0,70x. Do lado esquerdo está dando 30 a diferença. Do lado direito está dando 0,20, que é 0,90 menos 0,70, 0,20x. Agora, como eu quero descobrir o valor do x, nós vamos pegar quem está multiplicando o x, que é o 0,20, e vamos passar dividindo o 30. Então, vai ficar 30 dividido por 0,20. Dividir 30 por 0,20 é a mesma coisa que dividir 30 por 0,2. Então, vamos agora igualar, né, as casas decimais. Nós temos uma casa após a vírgula. Eu posso acrescentar um zero no 30, que vira 300, dividido por 2 e sumo com a vírgula. Essa divisão dá 150 quilômetros percorridos. Por ambos, né? Já percorreram a mesma distância. Bom, agora nós já até sabemos a resposta. A resposta vai ser letra A, mas vamos descobrir quanto que pagaram cada um deles. Para descobrir quanto que cada um pagou, nós podemos pegar qualquer uma das expressões, já que eles pagaram a mesma quantidade. Então, vamos pegar essa expressão que calcula o valor do Arquimedes, lá na locadora Arquimedes, que é 80 centavos, mais 0,70 vezes x. Nós vamos calcular o valor numérico dessa função quando x é 150. Então, vai ser 80 mais 0,70 vezes 150. Bom, tá ficando 80 mais, como 7 vezes 15 é 70 mais 35, que dá 105, nós vamos colocar aqui o 105, 0,70 vezes 150 vai dar R$ 105, tá bom? O zero vai fazer a vírgula andar uma casa, vai virar o 7, 7 vezes 15, 105. E 80 mais 105 dá R$ 185. Então, justamente o valor que ambos pagaram. Bem, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe aí o seu comentário caso gostou. Até mais, pessoal. Valeu!